Já vamos trazer a primeira notícia do dia. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, foi vaiado nesta quinta-feira durante discurso na Marcha para Jesus de São Paulo. Ele está no evento representando o presidente Luiz Inácio, que recusou o convite da organização para participar. Vou convidar Paulo Figueiredo para o comentário primeiramente. Deixa eu perguntar aqui pro pessoal do chat se eu posso falar muito agora. Fica à vontade. Esse é um assunto que tem muito para falar. Se eu ver aqui alguma coisa no chat, eu vou falar, Paulo. Paulo Figueiredo, igual o Janones. Paulo Figueiredo, eu autorizo. As pessoas escrevam no chat. Paulo Figueiredo, eu autorizo. Aqui pode? Já estão escrevendo. Fala. Enquanto as pessoas estão respondendo isso no chat, eu quero dizer aqui que eu estou sabendo que o Alexandre está com Covid. Então, de novo, não sei quanto, não deve ter tomado as doses de vacina. O Alexandre de Moraes está com Covid. Não deve ter tomado as doses de vacina necessárias, que só tomou 7 ou 8 doses, que é abaixo hoje da recomendação, provavelmente, da Anvisa. Então, queria pedir aí para que as pessoas torçam aí, orem, etc., pela pronta recuperação do Xandão. Tá? Ele precisa estar em boa forma para quando chegar a hora da justiça, ele tá aí com a gente firme e forte. Não queremos ele abalado, queremos ele bem, forte, saudável, com aquela careca reluzente. Então, aí, Andrei. Para dar inveja, comparado com o Andrei, eu quero tão lustrosa quanto a careca do Andrei, botar as duas carecas uma do lado da outra. Bom. Vamos falar do Bessias. Isso. As pessoas não lembram, né? Mas esse Jorge Messias é o mesmo Bessias que a Dilma disse que ia mandar pro Lula com aquela publicação fajuta no diário, o Diário Oficial, para esconder, para impedir que o Lula fosse preso pelo Sérgio Moro. Que aí o Lula, caso fosse nomeado ministro da Dilma, olha o plano dos caras. O plano dos caras é o seguinte: o Lula estava na iminência de ser preso, a Dilma vai lá e manda o Bessias, na época acho que ele era assessor de assuntos jurídicos da Casa Civil, uma coisa assim, era um aspone lá da Dilma, mandar ele para levar a publicação do Diário Oficial para dar uma volta na lei, arrumar um foro privilegiado para o Lula, e aí o Lula não poderia ser preso pelo Sérgio Moro, que era o medo deles naquele momento. Acabou não se concretizando, mas era o medo deles naquele momento. Para evitar isso, o Sérgio Moro foi lá, para evitar essa ilegalidade. O Brasil é um país maravilhoso. Para evitar essa ilegalidade, o Sérgio Moro foi lá e cometeu outra ilegalidade, que resolveu vazar uma série de áudios, inclusive esse áudio maravilhoso da presidenta Dilma dizendo que ia mandar o Bessias. Esse Bessias, aparentemente, é um cristão, diácono da Igreja Batista. Como a minha igreja aqui é a Batista, eu fico assim, constrangido. Eu não acredito muito nesse negócio de denominações e tal, não, mas a minha igreja aqui, a igreja que eu frequento é a Igreja Batista já há muitos anos, então eu fico constrangido de saber que o Bessias, que estava envolvido nessa maracutaia, para dar uma volta ali no sistema judiciário brasileiro, é diácono da Igreja Batista e foi convidado para esse evento, para participar desse evento. Eu não entendo se... O evento, qual é o nome do evento, Anselmo? O evento é a Marcha de Jesus. Marcha para Jesus, isso. Pois é. O Lula não diz que é católico? Então, né? A gente não sabe qual que é. Ele diz que é católico. Ele é o quê, então, mesmo? Diz que é católico. O Lula? Não achou que a Marcha para Jesus era uma boa, não. Então, o que eu fiz? Eu fui ver qual era a agenda do Lula hoje. E aí, tem aqui 9h30, cerimônia para lançamento do novo programa Farmácia Popular para o Brasil, no Recife. Aí tem uma cerimônia de inauguração do Campus Paulista, em Pernambuco. Aí depois vai para Salvador, chega a Salvador. Não tem nada de praia aí não, que eu vi na notícia aí que ele foi para praia. Tem, deve ter.
alguma atividade muito especial, porque ele achou que marcha para Jesus não, Fosse não importante. vale a pena. Um presidente de um país majoritariamente cristão e que se diz cristão, ele achou que não era digno da presença dele. Não era Lula, ou então estava com medo dele mesmo ser vaiado. Afinal Ele, de aquele contas, presidente. ele é magnífico, né, Paulo? É, mas não foi. O fato é que não foi. E aí, não adianta. Por que o Bessias foi vaiado? Por que se o Lula fosse, ele seria vaiado? Por que hoje você tem uma mudança no Brasil drástica? Porque no cenário político brasileiro, por que você, se você olhar as pesquisas internas da campanha do presidente Bolsonaro, ele tinha 70 e pouco por cento do voto dos evangélicos. E se você for colocar os católicos praticantes, você pode ter certeza que 70% hoje em dia são mais para a direita. Tá? Eu separo o católico praticante porque quando você responde lá no IBGE, você tem o católico do IBGE, você tem dois. Você tem o católico praticante, que eu digo que vai à missa domingo. Você tem o católico, que é aquele que só vai, quando muito, a batizado e missa de sétimo dia, né? Batizado, casamento e missa de sétimo dia, e que não vai à igreja nunca, que se diz católico, mas não é católico porcaria nenhuma. E você tem aquele macumbeiro lá, religiões, usando aqui um termo macumbeiro como um agrupamento, que se diz católico, mas é claro que não é católico, porque a doutrina católica vai contra as religiões árvores e os seus santos, etc. Quando você pega os católicos de verdade, também 70%. E o que começou a acontecer? No mundo inteiro, você está tendo uma separação cada vez maior da esquerda com o cristianismo. Então, hoje, se você é cristão, a chance de você votar na esquerda é baixíssima. Eu digo o seguinte a vocês, aqui nos Estados Unidos também, o Trump teve alguma coisa como 70%, 70 e poucos por cento dos votos dos cristãos. Tem uma pesquisa interessante, eu até separei para vocês, que eu falo no meu curso O Fim da América, onde eu tenho um módulo específico sobre a importância da religião e dos efeitos políticos dela. E aí, o Pew Research, não, minto, a Pew Research, isso mesmo. O Pew Research fez uma pesquisa perguntando o seguinte: qual é o percentual de pessoas que são religiosas, que são de esquerda, aí está falando de todas as religiões, mas pessoas religiosas que são de esquerda, nos Estados Unidos, de um modo geral, religiosas são cristãos, mas percentual de pessoas religiosas que são da esquerda e percentual de pessoas sem religião que são da esquerda. Pois eu vou te dizer uma coisa, Andrei, Anselmo, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Olha que loucura. Nos Estados Unidos, se a pessoa é religiosa, se ela não é religiosa, 50% são identificados com as ideias de esquerda. Metade das pessoas sem religião são identificadas com a ideia da esquerda. O número de 2019 deve ter aumentado de lá para cá. Se você for pegar pessoas que têm religião, só 24% se associam com a esquerda. Esse fenômeno não é só dos Estados Unidos. Na Espanha, se você for religioso, 19% das pessoas são identificadas com a esquerda. Se você não for religioso, 47%. Se você, no Canadá, religioso, só 13% de esquerda. Não religioso, 39%. Na França, 18% se for religioso. 35% se não for. No Reino Unido, 13%, se for religioso. Só 13% das pessoas religiosas se identificam com as ideias da esquerda no Reino Unido. 29% no Reino Unido. 29% se você não for religioso. Repara, por que eu estou explicando isso? Porque se você for pegar e for separar a população na hora da votação, o fator demográfico que mais afeta o voto das pessoas é a religião. De todos. Separar escolaridade, instrução, salário, renda, né? Sexo, educação, tudo. Se você separar todos os perfis demográficos, região do país, todos os perfis demográficos, a coisa no mundo inteiro
que mais afeta o voto da esquerda é religião. Por isso, o cristianismo funciona como uma espécie de sistema imunológico contra o esquerdismo. Detectável. O que eu estou falando é uma análise científica, não é análise de opinião aqui, não. Isso é detectável que quanto mais religiosa e principalmente cristã for uma sociedade, menos voto à esquerda tem. E aí a gente pode começar a discorrer em termos de opinião, aí sim opinião, de por que está aumentando esse gap. Cada vez mais está se tornando impossível ser de esquerda e, ao mesmo tempo, religioso, especialmente cristão. A gente pode falar de aborto, a gente pode falar de pessoas que estão querendo sexualizar crianças precocemente, pessoas que querem normalizar o uso de drogas, pessoas que querem destruir a família tradicional, pessoas que não acreditam em liberdades que são tradicionalmente entendidas na sociedade judaico-cristã ocidentais como liberdades dadas por Deus. A gente pode falar aqui sobre pessoas que estão mutilando outras com a desculpa de que estão fazendo transição de gênero. A gente pode falar de um monte de coisa aqui, especialmente nesse mês especial que é o mês do orgulho. Mas o fato é, você não verá Lula, a esquerda, etc., prestigiando o cristianismo. E isso explica por que o Brasil, em parte, está sofrendo uma transformação. Repara, e esse assunto é muito interessante. Até a década de 70, o que sustentou a sociedade brasileira? Por que as pessoas olhavam para trás e falavam assim, pô, antigamente a sociedade brasileira tinha os seus problemas econômicos, mas socialmente a classe média brasileira, as pessoas comuns do Brasil, o país era um país com pouca criminalidade, era um país ordeiro, era um país com os seus valores, onde você conseguia viver em paz. Pobre, em processo de desenvolvimento, com seus problemas, com as suas desigualdades, se desigualdade for um problema para você, mas que a sociedade era em paz. A partir da década de 70, você começa a ter os dois fenômenos fortes que fazem o catolicismo ruir no Brasil. Até a década de 70, quem sustentou a civilização brasileira foram os católicos. Na década de 70 você começa a ter a queda do número de católicos, que é muito drástica, mas além de tudo você começa a ter uma queda na qualidade do catolicismo, tanto com o advento e a proliferação da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, quanto também com esse fenômeno das pessoas se distanciando da própria Igreja, que é um fenômeno razoavelmente global. Com isso, o Brasil, na década de 80 e 90, começa a entrar num precipício. Esse precipício ele só é revertido quando você começa a ter, por outro lado, junto com a queda dos católicos, uma explosão entre os evangélicos. E com isso você restaura a moralidade, a estrutura de valores do povo brasileiro. E é por isso que hoje, se você for observar, a população brasileira ela é muito mais conservadora e de direita do que era 15 anos atrás. Reparem, em 2020, em 2002, 2003, perdão, 2002, a campanha, eu tive que fazer campanha para o José Serra, porque ele é o candidato mais à direita que nós tínhamos no Brasil. Se você olhasse para o parlamento brasileiro, não tinha ninguém de direita praticamente. Hoje você olha o tamanho, você tem ali pelo menos 100 deputados ali que a gente consegue dizer que são de direita. Essa transformação na forma como o brasileiro está vindo, ela é em boa parte consequência do crescimento da religião evangélica, e eu diria também, eu acrescento aqui para os meus irmãos de fé católicos, todos somos cristãos, eu diria que um movimento de retomada do catolicismo raiz, onde você vê boas igrejas católicas ficando cada vez mais cheias. No meu Rio de Janeiro tem uma igreja, por exemplo, lá na Barra da Tijuca, perto de onde eu morava, que a igreja está tendo que botar gente de fora para assistir a missa. E esse é um fenômeno muito bacana. Então eu achei que essa vaia que o Bessias acabou tomando, ela é muito simbólica e é sobre essa separação cada vez mais latente entre a esquerda do Lula, a esquerda e o cristianismo e a religião e os valores morais sobre os quais um novo Brasil vai ser construído. E é por isso que, ao contrário de muita gente que é pessimista com o Brasil, eu sou otimista com o Brasil.
Eu acho que nós temos uma cascatazinha assim, onde você tem a religião na parte de cima, que deságua na cultura, que deságua na política. A gente está sofrendo os problemas ainda na política de uma água muito ruim que caiu durante muitos anos no Brasil. Mas lá no nascedouro, lá na religião, que é o que transforma a cultura, que é o que transforma a política, lá a gente está tendo bons frutos.